Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos. Deixe aí o seu like, ajude o nosso canal a crescer. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade, tendo como base o livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Hoje é o nosso terceiro estudo desta série e vamos começar pela análise da era da matéria e da era do espírito, para entendermos o nosso processo evolutivo, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde estamos indo. A fim de melhor entendermos a base de tais substituições, exemplifiquemos. Na era da matéria encontra-se o predomínio da ignorância, que é, por sua vez, destacada pela predominância das questões materiais sobre as questões espirituais, com a predominância dos instintos, da animalidade e da ambição. Isto é o predomínio da era da matéria. Na verdade, esta era da matéria sempre esteve presente, ainda nos dias de hoje está presente, porque nós não estamos falando da evolução humana. Não é a humanidade que precisa evoluir, sou eu que preciso evoluir dentro da minha individualidade. Porque sendo o planeta de expiações e provas, enquanto ele existir como um planeta de expiações e provas, ele sempre vai atrair espíritos que estejam nesta frequência, nesta condição de viver num mundo onde existe todo este contexto social, este conceito de sofrimento, de guerras, de violência, de drogas que existe aqui no nosso mundo, que faz parte das características de um mundo de expiações e provas. Num mundo como o nosso, ele demora muito a evoluir como humanidade, mas eu não devo estar preocupado com a evolução da humanidade. Eu preciso estar focado na minha evolução. Eu, como uma célula social, uma individualidade que se comporta como um elemento importante dentro deste corpo que se chama humanidade, eu como célula preciso melhorar o meu comportamento. Eu preciso entender que a era da matéria, que é exatamente o predomínio da ignorância das questões materiais sobre as questões espirituais, existe uma opressão espiritual, material, onde os instintos e a animalidade e a ambição predominam. É isto que faz parte do contexto do mundo que eu vivo. Mas eu, como individualidade, preciso aprender a deixar este mundo para trás. Eu preciso aprender a mudar o meu comportamento para que eu entre na era do espírito, que é um novo contexto de evolução. Porque na era do espírito há o predomínio do conhecimento. E o conhecimento leva à sabedoria humana, à sabedoria espiritual. E a sabedoria humana e espiritual leva à fraternidade. Esta fraternidade que pode ser de cunho material, espiritual, e existe uma renovação permanente que leva à moralidade e ao altruísmo. O altruísmo que traduz-se como sendo aquela situação em que o que tem mais ajuda o que tem menos, em que o mais sábio ajuda o mais ignorante. Isto é altruísmo. Então eu preciso sair da era da matéria que ainda está presente neste mundo que eu habito para que eu entre na era do espírito. E em tudo isto existe um esforço individual para que dentro da minha mediunidade eu busque melhorar o meu padrão vibratório. Eu não posso preocupar com o padrão vibratório das outras pessoas porque eu não posso mudar isso. Eu não tenho capacidade nem condições de mudar o conteúdo espiritual dos outros. Eu posso mudar o meu próprio conteúdo moral, jamais o conteúdo dos outros. Cada um só muda o seu conteúdo mental quando ele deseja, quando aquela pessoa quer, não havendo possibilidade de que alguém faça na minha vida aquilo que eu devo fazer. Então, Martins Peralva continua: vamos sair de uma era, vamos sair da era da matéria
para outra fase da evolução planetária, impondo-se, portanto, a renovação dos sentimentos. Então eu preciso sair da era da matéria e entrar na era do espírito. E para isso eu preciso treinar-me. Eu preciso ter um trabalho contínuo de estudo, renovação moral, renovação mental, trabalho mediúnico, onde se alie o trabalho e o estudo para a renovação do ser. Um sem o outro, o trabalho sem o estudo, ele é muito perigoso, porque normalmente é uma porta aberta para os processos obsessivos. Da mesma forma que o estudo sem o trabalho se torna um conhecimento vazio que pouco acrescenta ao conteúdo mental da pessoa que exerce essa mediunidade. Numa figura mais simples, a substituição do que é ruim pelo que é bom, do que é negativo pelo que é positivo, do que degrada pelo que diviniza. Ou seja, eu preciso transformar o que há de ruim em mim para que se torne algo bom em mim. O ódio precisa tornar-se amor, os maus sentimentos em bons sentimentos, o trato com os inimigos que se apresentam em nossa vida, por qualquer contexto, é preciso ser lidado de acordo com a orientação de Jesus. Aquela orientação que diz que eu devo orar pelos meus inimigos, bendizer daqueles que nos maldizem e ter a condição de transformarmos a nossa vida para um padrão superior, mudando a inveja, retirando de nosso contexto mental a inveja, os maus sentimentos, para que esta evolução se contextualize em nossa vida como uma realidade. Antigamente, em época mais recuada, homens e grupos se caracterizavam total e expressamente pela ignorância de assuntos espirituais e materiais, pela opressão material e espiritual, uns sobre os outros, o mais forte sobre o mais fraco e, finalmente, pela absoluta predominância dos instintos. Nós poderíamos afirmar que isso aqui fazia parte de um passado longínquo. Historicamente, podemos estudar a predominância da ignorância espiritual em tempos antigos, na Idade Média, por exemplo, quando o obscurantismo imposto pela religião trouxe para o planeta Terra a Idade das Trevas, que é aquele período que durou mais de 1000 anos, onde havia a predominância total da ignorância. Fomos nos libertando disto, mas isso nunca desapareceu. Ainda nos dias de hoje você encontra um lugar no planeta Terra onde existe uma predominância enorme da ignorância espiritual, principalmente nas religiões que se dizem cristãs, onde há, por exemplo, as figuras humanas que se passam por representantes de Deus, cometendo os piores desatinos, não tendo possibilidade de estabelecer nenhum vínculo com Deus, como a espiritualidade superior realiza em nossas vidas. Por isso, oprimia-se antigamente moral, econômica e espiritualmente. Sacrificava-se inclusive o irmão em nome do divino poder. Ou seja, qualquer pessoa que destoasse do contexto daquilo que aquelas religiões que se julgavam donas da verdade absoluta, tudo que eles impunham não podiam ser de maneira alguma discutido, analisado, questionado, porque isso significava a morte, a tortura e a morte. A fogueira esperava todos aqueles que houvessem de alguma maneira a tentar esclarecer, questionar aquilo que era imposto e não podia ser de jeito nenhum analisado, porque ali estava presente os dogmas, aquelas afirmativas que, por se considerarem donas da verdade absoluta, não se permitia de maneira alguma que houvesse qualquer discussão sobre qualquer tema que fizesse parte desses dogmas. Então, na fase de transição em que vivemos, tendemos sem dúvida para a espiritualização. Nós estamos tendendo, caminhando lentamente para a espiritualização. Substituiremos as velhas fórmulas da ignorância, da opressão política ou religiosa, moral ou econômica, pelas elevadas noções de fraternidade do cristianismo. Aos poucos, a humanidade
por causa da evolução das individualidades dentro desta humanidade, vai criando uma lenta transformação, saindo da era da matéria e aos poucos agregando-se à era do espírito, na busca de uma evolução. Os instintos inferiorizados cederão lugar, vencidos e humilhados, aos eternos valores do espírito imortal. É isto que se espera, né? Elevar-se-ão às práticas mediúnicas, porque espíritos sublimados sintonizarão com os médiuns, em definitivo e maravilhoso Pentecostes de amor e sabedoria, exaltando a paz e a luz. Não tem como melhorar o conteúdo das comunicações do plano espiritual elevado para a Terra se não tivermos condições de produzir, capacitar médiums que estejam ao mesmo tempo envolvidos com muito trabalho e com muito estudo. Não há possibilidade. Estudar e trabalhar fazem parte do conteúdo mental do médium que precisa evoluir. Não há mais a possibilidade da mediunidade ligada a todo o processo de ignorância humana e ao mesmo tempo tentando servir aos espíritos superiores. Não tem possibilidade. É preciso que o médium mude o seu mundo mental. Através do conhecimento, ele vai conquistando aos poucos os valores de espiritualidade mais elevada, para que ele possa então chegar naquele momento em que ele sirva realmente de medianeiro aos espíritos elevados, que vão ter condições de criar sintonia com o médium. Não há possibilidade que os espíritos superiores entrem em sintonia com médiuns que estão completamente despreparados deste contexto, cuja mediunidade não se sustente no conhecimento, não se sustente na razão, não se sustente na ternura, na bondade, na compaixão. Por mais que os espíritos elevados tentem, eles acabam não conseguindo criar vínculos junto à mente desses médiuns. Não há possibilidade de que um médium nasça pronto para o trabalho mediúnico, a não ser as exceções. Como Francisco Cândido Xavier, já nasceu pronto, já era um espírito preparado, mais elevado, com um dom mediúnico. Porém, a maioria dos médiuns são médiuns que têm a mediunidade não como um dom divino, mas como uma mediunidade provacional. Ele precisa se esforçar para ter domínio sobre a sua mediunidade, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa mudar o seu modo de pensar, o seu modo de ser, para poder atingir aquele padrão mental mais elevado, sintonizando-se cada vez mais com seus mentores espirituais, que vão ser mentores cada vez mais elevados. Por isso é que ele diz que elevar-se-ão às práticas mediúnicas, porque espíritos sublimados sintonizarão com os medianeiros, em definitivo e maravilhoso Pentecostes de amor e sabedoria, exaltando a paz e a luz. Quando o conhecimento dos problemas humanos em seu duplo aspecto, material e espiritual, tornar-se uma realidade em nosso coração, a fenomenologia mediúnica se enriquecerá de novas e incomparáveis expressões de nobreza. Ou seja, à medida que o Espiritismo for capaz de ter em seus quadros mediúnicos pessoas com mais elevados contextos e conceitos de espiritualidade, maior será a capacidade de trabalho desses grupos mediúnicos, que irão tendo sintonias espirituais cada vez mais elevadas. E não podemos ignorar que quanto maior é a elevação do espírito para cima, eu digo para cima, quanto mais são elevados os conceitos e os contextos dessa mediunidade, quanto mais alto se atingem vibrações boas, maior a capacidade de aprofundar-se ainda mais para atingir e ajudar aqueles que se encontram nos padrões vibratórios mais baixos. Isso está bem claro numa passagem onde Jesus estava reunido num determinado local com seus apóstolos e alguém chegou pedindo socorro para atender um jovem obsediado,
onde se relatava que ora caía no fogo, ora caía na água. E havia um espírito obsessor que o dominava e jogava ele no fogo e na água. Era mais ou menos isso, né? Os apóstolos foram até ele e não conseguiram retirar aquele espírito e dar um encaminhamento para ele no plano espiritual, ou expulsá-lo, conforme está escrito ali no Novo Testamento, né? Jesus então se dirige até lá, e era um espírito de um padrão vibratório tão baixo que no relato do Novo Testamento diz que ele saiu do menino, entrou ali numa manada de porcos que se atiraram no abismo, né? Tal a baixeza do padrão vibratório deste espírito obsessor. Mas os apóstolos ficaram muito decepcionados e perguntaram para Jesus por que eles, os apóstolos, não tinham conseguido expulsar aquele espírito. E aí então Jesus responde que para aquela categoria de espíritos, somente muito jejum e oração. Ele, com essas palavras, quis dizer que somente aqueles espíritos que já tivessem um alto padrão vibratório conseguiam descer vibratoriamente, tendo um poder sobre aqueles espíritos de padrão vibratório extremamente baixo. Resumindo, pouco amor não é capaz de dominar um grande ódio. Para dominar um grande ódio é preciso um amor maior ainda. E definitivamente os apóstolos não tinham aquele amor tão grandioso, capaz de neutralizar os efeitos de um ódio tão intenso. E ele diz: quando a fraternidade que ajuda e socorre, que perdoa e consola, substituir a opressão que sufoca e constrange, os médiuns serão na paisagem terrestre legítimos transformadores de luz espiritual. Nós, como médiums, somos ao mesmo tempo uma fonte emissora e receptora de frequências eletromagnéticas. Se emitimos frequências baixas ligadas ao nosso conteúdo mental inferior, nós apenas conseguimos alimentar tudo de ruim que já tem na Terra. É preciso mudar isto para que eu emita, através da oração, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, vibrações boas, para que eu entre em sintonia com as vibrações boas que são oriundas do mundo espiritual. Porque fazendo isso eu absorvo do mundo espiritual aqueles conteúdos mais elevados e ao mesmo tempo eu espalho esses conteúdos mais elevados à minha volta. E então podemos aos poucos contribuir com Jesus na disseminação do bem no planeta Terra. É preciso tornar o planeta Terra melhor, e isto não adianta esperar pela evolução coletiva. Sou eu. O Mahatma Gandhi disse certa vez: um único homem, quando ele atinge a plenitude do amor, ele é capaz de neutralizar o ódio de milhões. É lógico que para qualquer um de nós é muito difícil chegarmos a essa condição de termos a capacidade de atingir a plenitude do amor. Ainda não podemos, mas eu tenho que continuar esforçando e tentando, para que eu mude aos poucos, a cada dia um pouquinho, me transformando a cada dia um pouquinho mais, para que eu conquiste exatamente isso que me falta: um pouco de amor, um pouco de sabedoria. Porque no final das contas, quando eu chegar ao final desta vida, só será contabilizado como positivo na minha vida o amor e a sabedoria que eu houver conquistado. O restante não tem significado. Nada de material terá nenhum significado, porque eu não poderei levar deste mundo. Nem o corpo me pertence, ele é um empréstimo da natureza para que eu use durante um tempo e depois eu tenho que devolvê-lo para ser decomposto, reciclado pela natureza. E neste momento, o homem será irmão de seu irmão, a sua vida será sublime apostolado de ternura e cooperação, e o seu verbo, a sua palavra, a mais encantadora e harmoniosa sinfonia. É para aí que estamos caminhando. Cada um de nós um dia seremos anjos, mas no contexto da mediunidade que diz respeito ao nosso estudo, eu preciso me aprimorar por dentro, para que a minha manifestação mediúnica se dê com equilíbrio e produtiva, capaz de ajudar as outras pessoas, sejam elas encarnadas e desencarnadas, porque a mediunidade é uma oportunidade de que pelo amor eu possa cobrir a multidão dos meus pecados.
Quando nos moralizarmos e nos tornarmos realmente altruístas, superando a animalidade primitivista e a ambição desmedida, nos converteremos em pontes luminosas, através das quais o céu se ligará à terra. Esse é o papel da mediunidade. Fazer com que o mundo espiritual venha para nós. Fazer com que a espiritualidade superior possa trazer as mensagens para esse mundo, mudando a face de nosso planeta pelo amor, pelo bem. Mas para isso é preciso que eu, médium, aprenda a lidar com minhas emoções. Não se admite um médium totalmente desequilibrado emocionalmente, tendo crises de ira, de raiva. Ora, se eu estou acostumado a agir de acordo com esse desequilíbrio, o que é que eu estou fazendo? Eu estou emitindo frequências vibratórias destrutivas e absorvendo estas vibrações que são semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Esta é a lei no mundo espiritual. Se desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Eu preciso fazer isso. Eu preciso aprender a olhar todos de igual para igual. Todos como irmãos. Não posso me considerar superior ou inferior a ninguém. Eu preciso aprender a olhar todos como irmãos e agir desta forma. Aqueles conteúdos atrasados de orgulho, vaidade, egoísmo, maldade precisam ir aos poucos desaparecendo de minha vida, para que haja a sublimação da minha mediunidade. A mediunidade precisa estar alicerçada por um bom comportamento do médium em relação à espiritualidade e em relação à sua própria mediunidade. A era da matéria exige-nos conquistas exteriores, ganhos fáceis, prazeres e futilidades, considerações e honrarias. Isto é a era da matéria. É o imediatismo convocando-nos à preguiça e à estagnação, ao abismo e ao sofrimento. Isto é a era da matéria. A era do espírito pede-nos a conquista de nós mesmos, a luta incessante, o trabalho e responsabilidade. É o futuro acenando-nos com suas mãos de luz para a realização de nossos alevantados destinos. Ou seja, sou eu me transformando para que a minha mediunidade se transforme e se adeque a um padrão máximo de evolução, de vibração, para que a espiritualidade possa vir ao meu encontro. E desta união possam surgir aqueles médiuns que realmente são produtivos, eficazes, transformadores diante da sua vida, de tal maneira que o mundo nunca será o mesmo depois que esse médium passar por este mundo, dando a sua contribuição singela, educada, simples, humilde, dentro do contexto de sua própria espiritualidade. O médium que intrinsecamente vive os fatores negativos da era da matéria é operário negligente cuja ferramenta se enferrujará, será destruída pelas traças ou roubada pelos ladrões, consoante a advertência do Evangelho. Não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a elevação da minha mediunidade, ou eu sirvo a degradação dessa mediunidade, não havendo possibilidade de que o médium sirva ao mesmo tempo a uma coisa e a outra coisa. É preciso que eu escolha, é preciso que eu tenha uma decisão, é preciso que eu me transforme. Este médium será apenas simples produtor de fenômeno. É aquela pessoa que produz fenômenos, realiza fenômenos, mas o conteúdo moral desse médium acaba destruindo tudo o que ele tentou fazer. É como se ele fizesse com as mãos e pisoteasse aquilo que acabou de fazer, destruindo aquilo que acabou de realizar. Não vai ter um segmento, não vai ter condições desta pessoa se tornar um agente da providência divina neste nosso mundo. E ele continua: o médium, entretanto, que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. A mediunidade é um talento a mim confiado. Ela não me pertence.
É o empréstimo da providência divina para que eu use essa ferramenta para o meu progresso. Ela não vem na minha vida como um presente pelas minhas elevadas conquistas. Ela vem como uma ferramenta útil e necessária para o meu progresso. Este médium estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará sem dúvida exercendo a mediunidade com Jesus. Este é o caminho. Esta é a oportunidade de nos transformarmos. A mediunidade, ela precisa ser vista por mim como uma ferramenta importantíssima de minha elevação espiritual, embora muitas vezes ela não venha para solucionar meus problemas. A mediunidade não vem para me proteger da minha própria vida. Médiuns são pessoas comuns que passam por grandes provações. Alguns passam por privações materiais, outros passam por grandes desafios durante sua vida, com todo tipo de problema material, problema espiritual, mas é neste contexto que eu preciso exercer a minha mediunidade. Eu não posso imaginar que a minha mediunidade venha como um escudo para me proteger da minha própria necessidade de evoluir. Então a mediunidade não vem para me proteger dos meus problemas. Ela vem para me fortalecer para ter condições de agir bem diante desses mesmos problemas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. E na próxima terça-feira estaremos aqui para poder dar continuidade a esse estudo. Muito obrigado pela sua presença.